Olá! Neste vídeo vou falar mais para você sobre os resultados que você pode esperar dentro de um tratamento com o TFT. Vou falar um pouco do como é que funciona e do que acontece quando a gente utiliza essa metodologia avançada energética, né? Que é a terapia do campo do pensamento, Thought Field Therapy, que foi desenvolvida pelo Dr. Roger Callahan. Bom, vamos lá. Antes disso, deixa eu me apresentar se você ainda não me conhece. Meu nome é Vitor Paese, sou terapeuta e há mais de 15 anos auxilio as pessoas com psicoterapia, psicodrama, acupuntura e mais recentemente com uma técnica avançada energética, que é essa que eu vou falar mais hoje aqui, que é o TFT. Então me acompanhe agora que eu vou te explicar um pouco mais como é que funciona isso. Primeiro, o que é interessante que a gente aqui aborde é a noção de campo do pensamento. Tudo que a gente vivencia, sejam questões que já ficaram lá na nossa história ou coisas que estamos vivendo hoje, dizem respeito a um campo do pensamento. São diversos campos do pensamento. Como assim? Um episódio que a gente tenha vivido, uma cena que a gente tenha vivido, boa ou ruim, cria uma marca. Esse aqui é um carimbinho, ó. Cria uma marca. E essa marca vem com uma emoção acoplada. Pode ser uma emoção ruim, uma emoção boa. Em geral, podemos ter experiências de vida que foram desagradáveis ou uma sucessão de experiências que foram traumáticas e que geraram marcas diversas, com emoções diversas e que nos tornaram, às vezes, avessos, né? Ou seja, não querendo entrar em contato com certas experiências daquela época passada, mas que nos impedem de entrar em contato com situações de vida hoje que são importantes que a gente supere e consiga lidar. Então, os traumas, muitas vezes, limitam o nosso leque de opções para a vida que segue. Então, a gente fica muito preso, muito amarrado. O que é importante? Que a gente desbloqueie essas experiências traumáticas para que o nosso leque de opções amplie, para que a gente tenha mais liberdade de escolha e de ações no mundo. Então, isso é muito benéfico. Então, dentro dos métodos que eu trabalho, né, o TFT, ele vai ajudar nesse sentido, que a gente possa fazer com que esses campos do pensamento, eles sejam desbloqueados desses traumas. Tá, mas como assim? Eu ainda não entendi, Vitor. Como é que funciona isso do campo? Então, quando a gente pensa em algo, não importa o que seja algo do presente ou do passado, ou mesmo algo que a gente imagine no futuro, então nosso pensamento, ele vai focar em algo. Quando ele sintoniza com aquele campo, com aquele pensamento, seja uma memória, seja uma percepção do agora ou uma imaginação futura, independentemente disso, o nosso corpo assumirá um estado energético. Nossos canais de energia, nossos meridianos vão assumir um perfil energético. Que, se é uma experiência negativa que gera sofrimento, essa energia no nosso corpo ela vai estar bloqueada. É possível medir isso através do método diagnóstico causal ou da Voice Technology, que são formas de a gente verificar no TFT se há bloqueio ou não. E à medida em que esse bloqueio se mostre, a gente tem como desbloquear. Mas eu quero que você, só para você ter uma noção do como é que funciona isso do nosso corpo reagindo àquilo que a gente pensa, tem um teste legal de fazer. Você pode fazer isso agora, aqui comigo. Como é que é? Você vai deixar o teu corpo reto, teu braço dessa forma, você consegue ver aqui, teu braço dessa forma, e você vai pensar em algo bom, em algo que te gera bem-estar. Você pode pensar em algo que já lhe aconteceu muito bom, ou simplesmente em algo que você gosta muito, que te dá prazer ou alegria. Eu já estou pensando nisso agora aqui também. E você vai movimentar o seu corpo para trás, mantendo o mesmo eixo. Pensa nessa coisa boa. Vai até onde teu corpo permitir. Marcou? Aonde é que é? Está lá marcado? Volta. Agora pensa em algo ruim, em algo que você não gosta, ou algo que lhe aconteceu de desagradável. Pensa em algo ruim. Eu já estou pensando aqui. Faz o mesmo movimento. Vai até onde teu corpo permite com que você vá. Marcou? Olha lá. Dá uma diferença. Volta. Você pode fazer esse teste consigo mesmo. Às vezes essa diferença vai ser curta, às vezes ela vai ser maior. Em geral, nosso corpo, quando está em contato com algo que gera fluidez ou algo que gera prazer e bem-estar, saúde, nosso corpo terá uma flexibilidade maior. A nossa musculatura reage com mais expansão. Entretanto, se a gente entra em contato com algo que é desprazeroso, desconfortável, que gera algum nível de sofrimento,
o corpo vai reagir com maior contração. A flexibilidade dele reduz. O corpo reduz isso e você pode medir isso dessa forma. Esse é um jeito de testar. Você pode testar isso também se abaixando e se alongando. Você pode fazer vários testes. Esse é o teste do alongamento, né? Dá para chamar dessa forma. Para que você tenha um pouco da noção de que o que você pensa interfere diretamente na dinâmica do seu corpo. Pense isso ao longo dos anos, com diversos níveis de sofrimento e de traumas, o quanto que o teu corpo não vai reagindo muscularmente e internamente através dos órgãos também. Isso gera uma desarmonia global. Por isso que hoje se fala muito da psicossomática, né? Mente e corpo estão o tempo todo em interação. Não dá para pensar uma coisa separada da outra. E o TFT é legal porque a gente consegue integrar ainda mais essa noção, através dessa perspectiva do campo do pensamento. Aí como é que funciona? E quais são os resultados, né? Então vamos falar disso especificamente. O resultado que a gente pode esperar é sim o processo de cura. É legal da gente falar disso aqui porque muitas vezes quando a gente fala em psicoterapia, não dá para afirmar que vai curar ou não. Realmente, eu não posso afirmar se eu vou te curar. Não posso. Mas sempre que intervimos com TFT, a gente busca o processo de cura, ou seja, de desbloqueio, de fluidez daquele padrão energético que ali está em perturbação, com bloqueio. Então a gente vai em busca disso, e isso é possível de ser alcançado a partir da estimulação de pontos. Mas Vitor, são quaisquer pontos de acupuntura? Não. Com o TFT a gente tem 3 níveis, que é o nível algoritmo, que já são sequências pré-definidas. Ela tem uma média de sucesso de 80% na população. Isso é uma pesquisa estatística que já foi feita no nível algoritmo. No nível diagnóstico causal, que é o nível 2, o DX, a gente consegue chegar em 95% de sucesso nos tratamentos com TFT. E no nível da Voice Technology, ou nível avançado, que é o nível que eu utilizo em consultório, a gente chega numa percepção de 97, 97,5% ali, por cento de sucesso. Mas essa diferença pequenininha assim, entre um e outro é porque no nível, ela não é pequena, ela é muito poderosa. Então 97% de sucesso é um nível elevadíssimo. A gente sempre busca outras formas de tratamento. Mas no TFT, o que é interessante? É que a gente consegue inclusive fazer o atendimento à distância. Como assim? Por telefone, aqui pela telinha, né? pelo celular, né? Por uma videoconferência, por exemplo, é possível fazer o atendimento. Então, independentemente de onde o paciente estiver e de onde eu estiver, eu consigo utilizar, através da Voice Technology, da tecnologia de voz, sintonizar o meu corpo com o corpo do paciente. Através dessa tecnologia de voz, a gente entra numa mesma ressonância energética. E a partir disso, tanto que eu faço isso com o paciente aqui em consultório, ele fica na minha frente e eu não toco no paciente, eu apenas sintonizo o meu pensamento através da voz e faço a pesquisa de pontos. Então o paciente vai me ver lá assim, passando a mão em mim, no meu corpo, em várias partes, aonde eu estou localizando pontos, sintonizado com o nível de sofrimento do paciente, quando ele vai falando aquilo que eu peço para que ele fale, e a partir disso eu vou encontrando pontos. Encontrei um ponto, vou para o segundo, vou para o terceiro, vou para o quarto, eu vou encontrando uma sequência específica de pontos. E essa sequência, que a gente chama também de um algoritmo específico, ela serve como uma senha de cofre. Qual que é a questão do TFT? Então, quando a gente fala de campo do pensamento, imagine um cofre. E dentro desse cofre está lá preso uma emoção, está lá preso uma situação de vida que a pessoa não consegue superar. A gente encontra essa senha, que são os pontos de acupuntura em sequências específicas, tal como uma senha de cofre, e a gente abre isso e faz com que essa emoção flua, ela deixe de gerar sofrimento. Não é que a pessoa vai esquecer o que aconteceu, de modo algum. Você jamais esquece o que você vivenciou, mas você pode ter uma outra percepção emocional frente àquilo. Que quando a gente está em sofrimento, a gente não consegue ter essa outra percepção. Não dá, não vai. Às vezes um sentimento de culpa, de raiva, de fúria, de tristeza, de ansiedade, e por aí vai. Inúmeros sentimentos, ou um mix desses sentimentos, que estão ali presos dentro desse cofre. E quando a gente chega com essa senha do TFT, que a gente encontra com cada paciente, a gente desbloqueia e aquilo flui mais. Então, por isso que dá para falar num processo de cura, porque a gente desbloqueia. Ah, Vitor, mas eu fiz e voltou. Pera lá, se ainda está voltando, a gente tem que encontrar o que mais está causando isso. Por isso que a gente fala dentro de um método diagnóstico causal, a gente vai
na busca da causa específica daquilo e, ao encontrar, a gente desbloqueia. Então, as causas são o que a gente chama de perturbações. O que está causando perturbação? É uma experiência vivida que precisa ser desbloqueada? É a presença de uma toxina que a gente pode sim encontrar, identificar qual é e a partir disso neutralizar a ação dessa toxina na sua energia individual. Então, o que é tóxico para um não quer dizer que seja para outro, então para cada um a gente identifica. Isso vai gerando maior controle do que dispara ou faz acionar aquele estado emocional de sofrimento. Então, o que a gente pode esperar dentro de uma dinâmica de atendimento com TFT? A gente busca um processo de cura. A gente busca isso. Com cada paciente, a gente vai em busca disso. A gente tem, em média, 97% de alcance efetivo, de sucesso nos atendimentos. Isso já é pesquisado e verificado. A gente tem inúmeros estudos, pesquisas aí com TFT. Uma coisa que é muito interessante de falar aqui também é que existe a TFT Foundation, né, que é a Fundação TFT, que faz trabalhos de inserção global em lugares de risco, né? Na África tem alguns países lá que eles estão indo, que passaram por guerra civil, né? Situações de tragédia muito pesadas, assim, onde as pessoas perderam tudo, né? Quem sobreviveu perdeu tudo, né? Família, amigos, vivências, histórias, e o que fica são basicamente traumas, né, profundos que geram um sentimento de vingança e de revanche. Então, a TFT Foundation tem ido lá e feito intervenções com as pessoas, com os sobreviventes dessas tragédias e tem transformado a experiência dessas pessoas diante do mundo, né, fazendo com que elas retomem suas vidas, busquem criar uma outra forma de existir que não seja a de retalhar e vingar-se, né, que isso só provoca um fluxo negativo, né, de constante guerra. Então eles estão criando uma experiência de paz nova. Eu até me arrepio quando eu falo disso porque é algo fantástico, né? O TFT nos permite alcançar um nível de paz e de esperança universal, cósmico, porque a gente entende mais a nossa conexão. Estamos todos interconectados, conectados de fato, nessa noção mais da física quântica hoje, onde a gente consegue, onde a gente faz parte, onde a gente entende que faz parte de tudo e que a gente tem que entrar num equilíbrio, numa ressonância de harmonia. Esse é o desafio sempre. E o TFT nos permite alcançar mais essa ressonância harmônica com tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, os resultados, em geral, são esses. Então, dá para esperar, sim, resultados de outros tipos, como, vou falar de alguns casos aqui, né, de atendimento, por exemplo, né, onde situações de depressão crônica, né, já tive casos aqui no consultório de depressão crônica. O que quer dizer crônico? Que já está instalado na pessoa há anos, que à medida em que a gente estimula com o TFT, à medida em que eu consigo alcançar a permissão da pessoa para que ela me autorize a encontrar os pontos e a gente faça o estímulo e o desbloqueio, a qualidade de vida dessa pessoa vai muito além, né? A pessoa sai do estado de depressão. Isso é muito interessante. Ah, mas é tão simples assim? Não, não é tão simples, porque eu tenho que alcançar com uma pessoa, muitas vezes não é um campo do pensamento só que eu tenho que desbloquear, não é um cofrinho, são vários traumas, situações diversas, a gente vai encontrando e desbloqueando um a um. Isso, verificando se tem presença de toxina ou não, ainda buscando um outro padrão existencial para ela, buscando mais sentido existencial, tudo isso faz com que esse estado emocional crônico depressivo se modifique, onde a pessoa comece a alcançar um outro patamar de existência. Então é isso que a gente busca aqui com o TFT. Além da depressão, a ansiedade, né? As pessoas chegam, geralmente quem chega com ansiedade chega com a urgência de tratar aquilo para ontem, né? Vitor, não aguento mais, chega, estou desesperado, essa sensação aqui me deixa maluco, eu fico agoniadíssimo, né? Então a ansiedade já traz muito isso, a sensação de morte, né? E ela se manifesta de muitas formas, tanto fisicamente, através de batimento cardíaco mais acelerado, uma sudorese, uma opressão no peito, né, ou ainda uma inquietação de pensamento, uma dificuldade de dormir, por aí vai. Né? Então a gente consegue também, se a pessoa chega num nível de ansiedade aqui, nota 10, assim, ao extremo, né, 0 é nada e 10 é o limite dessa ansiedade, a gente consegue na mesma sessão fazer com que isso abaixe e a pessoa perceba o ganho que isso tem em sua vida. Pô, é fantástico. Então é uma metodologia que cada vez mais me anima
e me dá alegria de trabalhar porque eu consigo ver o resultado imediatamente com os pacientes aqui no consultório. E isso é muito poderoso. Então, coisa que na psicoterapia clássica talvez eu tivesse mais dificuldade de ver isso, que funciona também, mas ela é mais gradativa. Então, eu utilizo o método clássico psicoterapêutico e potencializo isso com as inserções do TFT. Então, a gente cria um outro patamar terapêutico aqui. É isso aí. Beijo grande. Se você gostou desse vídeo, lembra, curte aqui, dá um like, clica no sininho também para que você seja lembrado nos próximos vídeos, para que você possa acessar com mais rapidez aqui. E aproveita para deixar aqui o seu comentário também, tá bom? Beijo grande, grande abraço, até breve.